Saudação família, de volta para mais aqui podemos chamá-lo um capítulo, né? Ah, do que é, pronto, a fonte. Neste agora vou falar um pouco, né, como é a experiência de andar com Deus. É claro que a verdade que eu trago nesses vídeos é a minha verdade, né? Não é a verdade de ninguém, são as minhas vivências e as minhas experiências, né? O que eu percebi é que cada ser humano tem o seu próprio caminho, tem a sua verdade, né? Tal como tem o seu Deus interior, dos mais de 7 bilhões de humanos, por isso cada um tem o seu caminho a fazer. O que o próprio Deus me disse, né, mostrou-me, é que existem múltiplos caminhos para ir dar até Deus. Por isso não existe só um caminho. Eu fiz vários caminhos, né? Tal como eu tinha relatado num vídeo anterior. Encontrei Deus no belo e no putrificado. Até posso ditá-lo dessa forma, né? No esoterismo nós falamos assim dessa forma. Encontrei Deus no submundo, para além de que é mais abaixo do inferno, e nos céus, não é? Foi a experiência que eu escolhi passar. Foi a minha experiência, foi o que a minha alma escolheu antes de descer, né? E falando assim, né? E pronto, tentado a perceber essas minhas vivências, né? E eu próprio percebi que a queda falada biblicamente, né? Não é uma queda real, mas a queda em si é uma queda de consciência, a queda é consciencial. É isso, essa é a real queda, né? Porque eu também percebi que todas as escrituras, não só a Bíblia, mas todos os escritos que temos são metafóricos, não é? Não são literais. Infelizmente a humanidade leva tudo na literalidade, né? E pronto, e somos loucos desde o nosso nascimento, eu até posso usar essa expressão, somos abafados com um monte de informações, não só dentro das religiões, mas tudo, o próprio sistema em si, não é? Propositalmente faz com que assim seja, não é? Com que nós fiquemos fechados, não é? Não numa bolha, mas numa caixinha, não é? E isso é que faz com que nós tenhamos complexos, que nós temos padrões sociais. Não te podes vestir assim, tens de vestir assim. Eu levei muito tempo com esse tipo de padrões, né? Não só dentro da minha família, mas no coletivo em si. Levei com muitas questões que a minha postura, a minha maneira de ser incomodava. E até hoje incomoda-me. No passado afetava-me, hoje em dia nada me afeta. Até hoje em dia eu posso dizer que em certo aspecto não me reconheço, é normal, não é? Porque foi o próprio Deus, o Criador, que me moldou desta forma, que acabei por ganhar uma certa frieza quanto a este mundo de ilusões, né? Esse mundo visível, que se não fosse a queda consciencial da humanidade, né? O mundo não seria como está nesse momento, mas também estamos a caminhar. Graças a Deus estamos a caminhar para o mundo projetado por Deus, né? Que Deus já mostrou como é, como vai estar este mundo nas próximas gerações. E essa é a geração que estamos a trabalhar para isso. É por isso que eu aqui estou, não é? Trabalho noutras partes criativas, que é porque, né? Já que eu e nós fazemos parte da fonte criadora criativa amorosa, não é?
Esse é o projeto de Deus para cada humano, né? Terá que, pronto, se reconhecer como fonte criadora, criativa, amorosa, porque é de onde nós viemos, é o centro, né? É o centro de onde tudo é criado, de onde sai toda a emanação visível, né? E isso são coisas muito peculiares, muito interessantes, né? Chegar nesse tipo de nível, eu próprio percebi várias coisas que eu passei e que ainda passo, claro, né? Apesar de ter transmutado, apesar de ter passado por várias iniciações, tem-me sido revelado muita coisa e continua a ser-me revelado muita coisa, né? Diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, estou sempre a receber informações, estou sempre a ser guiado, porque é normal, não é? Sendo que eu ando 7 dias por quando 24 horas por dia, 7 dias por semana com o próprio Deus, é normal que as informações estejam sempre a chegar. Por isso, nós humanos temos muito esse medo, eu próprio tive, né? Esse medo de caminhar com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque derivado das nossas falhas, né? Os nossos erros, as nossas escolhas, os caminhos que nós nos metemos, né? Em certo aspecto eu tinha aquele padrão, tipo, estou a fazer algo de nada menos bom, claro, falando para mim mesmo, né? Porque tudo o que eu fiz de menos bom foi para comigo mesmo, nunca foi para nenhum humano em concreto. Toda a minha raiva, toda a minha fúria descontei em mim, nunca descontei em nenhum ser vivo. Deus deu-me essa capacidade, né, de ter essa autoconsciência de, mesmo estando com fúria, mesmo estando com raiva de algumas situações, deixo dentro de mim e transmuto, né? Antes não era simples, hoje em dia já consigo transmutar as várias situações e desafios em questões de minutos, segundos, depende da situação e depende do campo que eu esteja, né? Como eu relatei, nesse momento vivo num tempo fora do tempo, né? Estou neste mundo e ao mesmo tempo não estou, e acaba por ser difícil, né? Diariamente passo por algumas pessoas que me conhecem, né? Não diariamente, mas semanalmente, né? Passo por algumas, porque eu estou em constante, estou constantemente a viajar, não estou sempre no mesmo sítio. E ainda bem, que é algo que eu sempre gostei, né? Claro que eu não estou realizado, mas tenho consciência de que as coisas estão a vir, né? Quando se vive fora do tempo, já se tem uma consciência totalmente diferente, né? Não existe pressa, não existe tempo, não existe relógio, não existe horário. É assim como eu vivo, né? Mas existe responsabilidades, como é óbvio, autorresponsabilidade, né? De coisas que eu tenho que fazer diariamente, o que ainda me faz confusão, tal como estava a dizer, passo por algumas pessoas, elas me cumprimentam e eu estou tão dentro do meu próprio mundo que eu, tipo, é como se levasse um certo susto, né? Porque muitas vezes acabo por nem cumprimentar as pessoas que me conhecem, né? Não as vejo, simplesmente, mesmo para elas, porque são alturas que eu estou em processo meditativo. Muitas das vezes passo horas em estado meditativo, mesmo estando a andar, mesmo estando no meio da natureza, que é o meu porto seguro, né? Passo mais tempo a meditar do que com autoconsciência, como é óbvio, né? Mas no meu estado meditativo podemos dizer, é como se eu saísse do mundo, em certo aspecto, né? A nível consciencial, né? O meu corpo está cá, mas a minha consciência
tem em vários espaços, né? em várias dimensões, chamamos assim, não é? Não gosto de usar muito o termo dimensões, porque já que nós somos fótons de luz, né? Nós estamos dentro do todo espaço-tempo, né? Dentro do tempo e fora do tempo. Por isso, na minha visão, não existem dimensões, existem, como é que se chama? Formas de energia, né? Porque tudo é energia, tal como nós somos energias. Existem formas de energias, umas energias mais elevadas, mais expansivas, né? Tal como existem outras civilizações, né? Humanas em outros planetas, em outros mundos, multiversos, né? Eles também têm essas formas de energia que estão em contato connosco, mas pronto, fugindo um pouco desse aspecto, né? não ainda tento encontrar palavras para certas coisas que eu próprio estou a criar e certas ideias que têm surgido, né? São coisas que eu tenho que alterar e também são coisas novas que eu estou a trazer, que eu tenho que dar nomes, né? que é algo que se torna mais complexo, é dar nomes, né? alterar a linguística, porque muitas das frases linguísticas que nós falamos atualmente não estão de acordo, não estão de acordo com o tipo de informação que é trazida, né? Muitas das vezes o termo que usamos para certos tipos de informações acaba por ser totalmente contrária do real, né? do real objetivo. E eu uso a propósito. A propósito é algo que eu também estou a tirar do meu vocabulário, porque propósito é algo que não existe, né? É tal como eu percebi também, para além do propósito, é evolução, como é muito usado no meio espiritualista e não só, né? Que nós humanos estamos aqui para evoluir, não creio. E eu próprio percebi que nós não estamos aqui para evoluir. Pelo que me foi mostrado, nós humanos já somos evoluídos. Nós estamos aqui para expandir a consciência, né? Expandir a nossa consciência. O que está aqui a evoluir é o próprio planeta. E nós somos o elo de luz para fazer com que a luz do planeta se expanda, evolua. Não é? Esse é o projeto, digamos assim, não é? De Deus, né? O projeto de Deus ter criado os planetas e a própria, digamos, raça humana foi para expandir a luz de cada planeta a nível consciencial, né? Porque antes de nós sermos humanos somos consciência, a própria fonte é a consciência, né? E esse é o nosso objetivo final, inicial e final, sem ter um fim. Temos consciência de tudo, né? Dos atos do mundo, da vida, do que o nosso coração diz, a nossa mente diz. Temos essa autoconsciência, né? Temos autoconsciência se eu invadir o país vizinho e matar, seja uma pessoa, né? E estou a matar uma parte de mim mesmo, né? Estou a invadir uma parte de mim mesmo. Ter essa autoconsciência, claro, né? Oferir qualquer parte da natureza, né? Da própria Gaia. Falo em todos os níveis, em níveis de poluição, em níveis do próprio vocábulo, do verbalizar, seja qualquer tipo de ferimento, né? Nós estamos a ferir-nos a nós mesmos, né? Tudo o que acontece no planeta, nessa atualidade, tudo foi criado pela própria mente humana, né? Inconscientemente,
por isso é que tudo é consciencial, né? Porque a humanidade cria tudo sem ter a consciência real, né? Sem ter a consciência real de que todos os teus pensamentos, emoções e sentimentos vai reverberar cá para fora e vai se materializar em algo físico. Desde as doenças, desde tudo que vemos, não adianta estar a falar, né? O que é que acontece no mundo atualmente, porque como somos todos humanos, temos bem a noção do que é que acontece no mundo atualmente. Ou apesar de estar desligado das televisões há anos, tenho perfeita noção do que é que acontece. Não preciso ver notícias para saber o que é que está a acontecer ao redor do planeta. É isso, é nós, né? Esse é o projeto de Deus. Consciência, usamos de nossa consciência, não o inconsciente, mas né, porque nós temos a nossa parte inconsciente, ou, como eu já disse, é o que a humanidade tem usado durante esses séculos e séculos, né? O nosso objetivo é ganhamos consciência, temos consciência para expandir, né? Para iluminar o planeta, para criar juntamente com o planeta, né? Porque nós nós não temos autonomia para criar sem o Criador, né? Porque basta ver o tipo de toda a criação que nós temos atualmente, os tipos de tecnologia que nós temos, as maquinarias, na minha visão são criações incoerentes, são criações que foi usado pelo próprio inconsciente do ser humano, não pelo próprio consciente, porque esse consciente é algo que já está ligado e está acurado, né? Que está aprovado pelo próprio Criador. Criamos de forma consciencial. E ao criarmos de forma consciencial, o próprio Deus, né, tá conosco, está em nós a criar de forma consciencial. E o que eu vejo, todo o tipo de criação que nós temos atualmente não é acurado, não é? Para além de poluir o planeta e adoecer-nos, adoecer todo o ser humano. Já não basta a própria doença que o próprio humano cria através de si mesmo, através dos seus atos, pensamentos e emoções, né? Toda a criação que nós temos atualmente, nada é acurado. Até a tecnologia mais avançada atualmente não é acurado, não é benéfico para o planeta e para a nossa saúde. E acredito, né? E acredito que o mais rápido possível chegaremos em criações acuradas. Até porque eu já estou nessa linha de tempo, é uma linha de tempo que eu estou a trabalhar atualmente para poder trazer para essa agora, para a matéria. E estou a reunir, né? Estou a reunir o puzzle do futuro, podemos dizê-lo assim, né? Eu tive que passar pela experiência de ter que desmontar todo o puzzle do meu passado e reunir peça por peça para poder entender todos os pontos. Não sou da minha estadia aqui nesse corpo físico, né? Mas tudo o que eu passei, todas as linhas do tempo passadas, vários processos que eu passei, não sou desde a infância, né? Desde o momento que eu nasci, várias coisas várias informações que eu obtive, né? Desde o ser morador de rua, né? E ter que passar fome, vários processos que eu tive que adentrar, né? Desmontar o puzzle e ir montando peça por peça a perceber porque é que eu estou a passar por isso tudo, porque é que eu passei por isso tudo, né? E pronto, para poder ao mesmo tempo conseguir aterrar, porque nos tempos, né? Não sei, já não sei em que tempo foi, em que ano foi, mas foi no passado, nesta linha do tempo do passado, né? Que
Antes passei pelas fases traumáticas, passei por relacionamentos que eu necessitava passar. Não foram bastante desafiadoras, claro, foram bastante desafiadoras, mas é algo que eu perguntava para mim mesmo e era algo que me irritava, apesar de eu estando a passar pelos desafios, né, de humilhação e de ameaças de morte. Eu não conseguia ser nada ao contrário para além do amor. Simplesmente mantinha sempre o meu amor e conseguia, né, olhar para esses desafios de forma amorosa. E depois, mais tarde, né, mais à frente, quando ia para a cama dormir, aí é que começava a estar de raiva. Perguntava para mim mesmo porque é que eu não reagi. Podia ter atacado, podia ter reagido, podia ter me defendido. E, e o próprio Criador deu-me essa sabedoria. Foi a melhor escolha que eu fiz, não ter reagido, não ter atacado, né? E porque não há nada mais poderoso que o amor e não há nada que consegue abalar o amor e não há nada que consegue destruir o amor. E é isso. Finalizo por aqui. Até o próximo vídeo. Saudações.